pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamisa e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. A nossa temática de hoje é sobre padrões de beleza, um tema que sempre está aparecendo aí nas mídias, nas culturas diversas que nós temos aí no mundo, e o padrão de beleza ele varia de lugar para lugar, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o padrão de beleza aqui no Brasil, como tem sido discutido, o que tem aparecido, e também vocês vão comentando aí quais são as impressões de vocês agora vivendo aqui no Brasil ou só lendo sobre o Brasil e planejando essa vinda para cá. Então, se tu tá chegando hoje aqui nesse momento, você se inscreve aí no canal, dá aquele like, acompanha, usa os comentários aí como modo também da gente ficar conversando, da gente saber como é que vocês estão aprendendo e principalmente para eu saber como é que vocês estão utilizando o português, né? Se vocês estão ali conseguindo responder as perguntas. Então, usem esses comentários, se inscrevam e vamos lá para a aula. Então, nossos objetivos: discutir a temática de padrões de beleza e estudar o gênero reportagem. Nós vamos começar então com esse elemento provocador que é chamado da prova CELP-BRAS, que é uma imagem e temos algumas perguntas sobre ela. Então vamos prestar atenção aqui nessa imagem, vocês podem olhar bem aí o que está sendo representado. Em primeiro momento, tem uma imagem, né, dessa menina, dessa mulher, que está mais em destaque, e fora nós temos algumas informações em texto, né? Então vamos ler. Marina adora seu vestido listrado, mas as revistas de moda disseram que listras horizontais não combinavam com seu corpo. Liga para as revistas, não, Marina. O importante é usar o que gosta e se sentir bem com seu próprio corpo. Então, nós temos esse elemento provocador, que tem como título Marina adora seu vestido, e nós temos essa informação. Então, aqui nós vemos a Marina, que não teria aquele corpo padrão das revistas mais tradicionais de moda, que sempre tem aquele perfil magro de mulher, e aqui não tem. Então, por isso que traz essa informação de vestido listrado, porque dizem que quem usa vestido listrado acaba ficando maior do que é, ou coisas assim. Então é isso que essa imagem está querendo dizer, para ela se sentir bem da forma como ela quiser se vestir, ela tem que se sentir bem e não o que as revistas dizem sobre. Então nós temos algumas perguntinhas para vocês compartilharem aí e comentarem o que vocês acham também, se vocês concordam, se vocês já passaram por alguma situação parecida com essa. Vamos lá? Não deixem de responder. Primeira, qual a sua opinião sobre o dilema enfrentado por Marina? Segunda, que relação você poderia estabelecer entre revistas de moda, corpo e autoestima? Então são três coisas que vocês vão precisar assim relacionar. Qual é a relação entre moda, o que diz a moda, quais são os ditados, quais são as revistas, enfim, os conhecimentos que vocês sabem sobre isso. E pode ser do país de origem de vocês ou que vocês já estão sabendo sobre o Brasil. Sobre corpo e autoestima, que autoestima e corpo sempre tá ligado, né? Então, que relação vocês conseguem fazer, vocês podem fazer desses três aspectos? Terceira pergunta. Você concorda com a ideia de que o importante é usar o que se gosta? Por quê? Quarto, você já deixou de usar alguma roupa por influência da mídia ou de alguém? Fale sobre isso. Quinto, e em seu país, seria relevante um texto como esse? Por quê? Então, no seu país, há discussão sobre padrão de beleza, sobre corpo, sobre autoestima, sobre vestir o que você quiser vestir, ou isso não é comentado? Porque dependendo da cultura, isso não vai ser um tópico sim, muito comum de discussão. Aqui, nessa realidade que vocês estão se inserindo, que vocês estão conhecendo, acaba sendo um tema de discussão. Então, como o Brasil, em comparação à cultura de vocês, aparece nessas questões de vestimenta, de padrão de beleza, certo? Então, aqui nós temos as perguntas, se vocês quiserem pausar para conseguir visualizar melhor e responder e compartilhar, certo? Então, o que é padrão de beleza?
como você percebe os padrões de beleza no seu país de origem e aqui no Brasil. Isso então é o primordial, que eu quero muito que vocês compartilhem aí como é que vocês veem essa questão de padrões de beleza, porque eu já ouvi também muito de algumas outras pessoas que não são daqui do Brasil falarem que não tem isso de padrões de beleza, que todo mundo é um ser individual e todo mundo é bonito ao seu modo, visto pela sociedade, assim, pelas mídias, e não tem tipos belos, tipos feios, não tem, você não pode vestir isso, você pode vestir aquilo. Então, eu quero muito saber como é que é aí. Não deixe de falar de onde você vem, né? Então, muito importante que você fale de onde você vem e as informações. Então, nós vamos ler agora esse textinho, uma parte, né, desse texto. A parte completa dele está no material complementar, lembrando que essa aula ela sempre vem com material para vocês poderem continuar os estudos de vocês, reforçarem. É um momento assim mais individual de estudo e que começa sempre aqui nessa aula em vídeo e termina ali com vocês estudando, certo? Então, esse texto ele está na íntegra lá. Tem como título: Imagem não é tudo. Vamos falar sobre padrões de beleza na sociedade? Foi escrito então pela Sophie Deran em Bem-Estar. O que é belo para você? Você já parou para se questionar se realmente aprova os padrões de beleza na sociedade? Se concorda com a ditadura da magreza, com a qual nos acostumamos forçadamente a conviver? Então, vocês já se questionaram sobre isso ou agora vocês estão sendo convidados a pensarem pela primeira vez? O que vocês têm a dizer, né, sobre isso? O mito da beleza. Há algumas décadas, uma mulher considerada bonita era aquela que esbanjava curvas. Ter um corpo mais cheio era sinônimo de beleza e força. Em 1954, Marta Rocha ganhou a faixa da primeira Miss Brasil com um corpo curvilíneo. Será que ela ganharia hoje? Acho que não. Hoje, quando se fala em padrões de beleza na sociedade, as referências são as blogueiras fitness e modelos super magras. Só que cada um de nós tem um metabolismo, formato de corpo, genética, rotina e necessidades biológicas distintas. O que cada um precisa é encontrar o seu peso saudável, que não é necessariamente o peso das capas de revistas. Indústria da beleza ganha força das redes sociais. Vender magreza é lucrativo. Dietas da moda, remédios, suplementos, produtos supostamente naturais e milagrosos. Tudo isso movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. As redes sociais reforçam estes padrões de beleza na sociedade, que aparentemente vendem um estilo de vida saudável, mas na vida prática parecem pouco viáveis. É preciso lembrar que foto de capa de revista não reproduz a verdade. Quase tudo tem em Photoshop. E este padrão inatingível alimenta cada vez mais a busca pela magreza, que pode levar a um comer transtornado, a uma pessoa a comer de forma transtornada, vamos corrigir isso aqui, e a uma guerra com a comida que acaba com o nosso bem-estar. Em busca de padrões inalcançáveis, muitas meninas estão arriscando a própria saúde, apostando em dietas malucas e correndo o enorme risco de desenvolver um transtorno alimentar. É preciso mudar nossa concepção de beleza. Por fim, padrões de beleza na sociedade. Liberte-se. Alguns dados sobre insatisfação corporal são de fato chocantes e merecem ser analisados com mais atenção. Um estudo mostrou que após apenas alguns minutos olhando uma revista de moda, mulheres jovens demonstraram queda de satisfação com o próprio corpo. Uma conhecida campanha da marca Dove, que já dura mais de 10 anos, chamada Real Beleza, também traz números impressionantes. A edição mais recente mostrou que apenas 4% das mulheres em todo o mundo se consideram bonitas. 4%. Isso é muito triste. Outro número importante revelado por esta pesquisa é que 72% das garotas sentem uma imensa pressão para serem bonitas. Que loucura, não? É um dado chocante, mas compreensível diante de padrões de beleza na sociedade cada vez mais opressores. Cabe a cada um de nós tentar mudar isso no dia a dia, como passando a desassociar magreza de beleza e entender que peso é apenas um indicativo, mas não o mais importante para a saúde. Então, o que vocês acharam desse trecho do texto, né? Aqui eu trouxe
3 trechos desse texto, que ele é um pouquinho maior, e vocês vão ver isso no material complementar. Mas aqui ele está falando já de algumas questões bem importantes, como padrões de beleza na sociedade e esse chamado para se libertar, como a indústria da beleza e a relação com as redes sociais, como o mito da beleza. E esse mito da beleza também ele vai variar de lugar para lugar. E tudo isso, então, vai sendo apresentado ao longo desse trecho que a gente pode ir discutindo aí. E se vocês não perceberam, eu destaco essa parte que fala, então, aqui das mulheres, né? Que sempre são as mulheres mais o foco e são as que mais sofrem com esses padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. E como é no país de vocês, como é que é na realidade onde vocês estão, né? Porque homens não são mencionados aqui em nenhum momento, mas há algumas culturas também que têm padrões de beleza masculino, e isso é muito um tema da sociedade, todo mundo fala e vê e sabe dessas coisas, mas aqui em nenhum momento é comentado sobre essa questão do homem brasileiro, então, né? Então eu gostaria que vocês compartilhassem também o que vocês pensam sobre isso. Então, a tarefa para vocês. Após ler o artigo de Sophie Deram, lembrando que vocês vão ter o texto na íntegra no material complementar, você resolveu escrever uma reportagem para a revista online que você trabalha. Na sua reportagem, você falará sobre padrões de beleza, mídia e saúde, tendo como exemplo as novas mensagens de aceitação sobre aparência e corpo de movimentos existentes nas mídias. Então, para fazer essa tarefa, vocês vão precisar também pesquisar. E seria muito interessante se vocês pudessem pesquisar nos próprios sites que vocês têm no país de vocês, para ter mais informações, beleza? Então, depois que vocês escreverem esse texto, vocês podem tentar compartilhar por aqui, enfim, tentar mostrar para alguém que fale português também, para ter esse diálogo, ver o que essa pessoa fala, aproveitar todas as oportunidades que vocês têm para utilizar a língua portuguesa em situações reais. Certo? E então nós vamos ver aqui a campanha da Dove, nós temos, que fala: você não precisa ser magra ou alta para ser bela, você só precisa ser você mesma, seja seu próprio padrão de beleza, seja livre para ser o que e quem você quiser, be your own standard. Então, temos aqui imagens, né, de vários tipos de mulheres, várias belezas, vários tipos de corpos, e a propaganda da Dove, então, seja seu próprio padrão de beleza. Com base nesse, com base em outros que vocês encontrarem, nas próprias línguas maternas de vocês, nas próprias outras línguas que vocês falam, propagandas que vocês já tenham visto, campanhas nas redes sociais também, no Twitter, Instagram, Facebook, eu não sei quais redes vocês utilizam, mas há sempre essa discussão surgindo de um lado ou de outro. Utilizem isso para escrever o texto de vocês. Então, vendo aqui o gênero de discurso, reportagem. Características de uma reportagem, o que vocês precisam prestar atenção para escrever esse texto? É uma linguagem objetiva, é direta, não é fazendo voltas e voltas. Pode ser um texto expositivo, que vai expor alguma coisa, e no caso, o que vocês vão expor são os padrões de beleza. Informativo, porque vai dar informações. Descritivo, porque vai descrever algumas coisas. Narrativo ou opinativo. Vocês podem escolher qual o estilo que vocês querem ter na escrita, mas é importante também que vocês tenham em mente que é um texto expositivo e ele geralmente tem algum distanciamento, mas ele também fala de coisas que podem ser narrativas. Pode ser dividido por títulos, então vocês podem botar, por exemplo, corpo, depois mídias sociais, depois padrões de beleza no meu país em comparação com o Brasil. Pode ter esses títulos para separar as informações de vocês e também deixar mais organizado o texto. Ele pode ser escrito em primeira e terceira pessoa, e ele expressa opinião. Uma reportagem sempre expressa opinião, e essa opinião ela não vai necessariamente aparecer com "na minha opinião" ou "eu acho", "eu penso", mas o que você estiver trazendo para o texto vai mostrar
E o que isso quer dizer? Vocês lembram da aula sobre argumentação? Então, os elementos argumentativos, os exemplos que vocês vão utilizar, as outras campanhas, tudo isso vai estar mostrando a opinião de vocês nessa reportagem. Estrutura do texto. Muito importante, né? Título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo, e mais específico. A LIDE. Na linguagem jornalística, a LIDE corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a LIDE pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Corpo do texto, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na LIDE. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Por quê? O que quer dizer isso nesse texto coeso e coerente? É um texto que faz sentido. Quando fala coeso, é porque usa os recursos argumentativos, que nós já vimos alguns aqui até o presente momento, e nós vamos continuar vendo porque, enfim, são muitos recursos coesivos que existem no português. Mas vocês já sabem uma boa parte deles para conseguir escrever um texto minimamente coeso. E coerente é que ele faz sentido, ele está alinhado. Não é como se você no primeiro parágrafo começasse falando sobre mercado, daí no segundo você fala do seu animal de estimação e no terceiro você fala sobre o que fez ontem, que seria assim, assuntos desconexos, que não tem uma linha. Então, a coerência é manter essa linha, é manter a mesma linha de raciocínio, se manter no assunto desse texto. E, principalmente, se manter coerente com a LIDE, que vocês já vão ter escrito, que vai ter ali um breve resumo, uma breve apresentação do que vai vir ao longo do texto. Então, aqui para a gente ter uma ideia, nós temos o nome do jornal, que eu peguei aqui como exemplo, que é o Humanista, o Jornalismo e Direitos Humanos, o nome do jornal. Título da reportagem, padrões de beleza restritivos causam sofrimento a mulheres. Depois a LIDE, como a relação com o corpo foi ressignificada ao longo do tempo até chegarmos ao padrão da mulher branca e magra como ícone de beleza e sucesso, que poderia também servir quase como um subtítulo, mas geralmente o subtítulo ele é menor, ele vai ser uma outra forma para chamar aquela primeira parte do título, mas aqui vai servir como LIDE porque o resto do texto que vocês vão ver no material complementar não tem um momento assim mais LIDE, vai direto para o texto, porque isso também pode ser uma opção do jornal ou do lugar, do veículo que está fazendo esse texto. Nem sempre é seguido esse padrão, essa estrutura, mas é importante saber o que faz parte de uma reportagem, o que é cobrado, para quando vocês precisarem, quem sabe, um dia escrever efetivamente, já saberem mais ou menos como funciona. E também sempre vem o nome da autora ou do autor. Bons estudos, até mais!